Hoje é dia 21 de agosto de 2020 e a gente vai continuar fazendo os vídeos sobre a evolução da Covid-19. Então a gente vai mostrar hoje aqui o panorama da evolução da Covid-19 baseado só nos dados que tem disponíveis por aí. Então a gente baixou os dados do Brasil e de outros países do mundo e a gente está analisando então como é que essa pandemia está evoluindo. E a principal pergunta é: abrir ou não abrir o comércio? Eis a questão. Então, o que a gente pode observar dessa pandemia é que o mundo é pequeno, é um mundo conectado, as pessoas estão conectadas. Isso é um mundo pequeno e sem porteira. Eu posso mostrar aqui essa ideia do mundo pequeno. As pessoas estão todas conectadas entre si. Imaginemos aqui que esse cara aqui, vermelho, está contaminado. Então ele pode contaminar até 3 pessoas porque ele está em contato com 3 pessoas. Mas vamos supor que quem está contaminado seja esse. Esse aqui já pode contaminar 7 pessoas porque ele está em contato com 7 pessoas. Dessa forma, a gente vê que o mundo está conectado. E isso é algo que a gente observa no mundo inteiro quando a gente olha para essa pandemia. Você vê aí em fevereiro, em dezembro, começa a pandemia na China e ela, em janeiro, estava nos Estados Unidos, na Europa, e em abril estava praticamente no mundo todo. Então a gente observou que a pandemia pode se propagar globalmente e atualmente, pela conexão do mundo, se propaga muito rapidamente. Mas em relação a essa pandemia, o que é ruim pode ser pior. Por quê? Se a gente olhar aqui e dividir o número de casos nesse triângulo, a gente vai ver que existe um pequeno grupo de 14 a 20% que é composto pelos sintomáticos, as pessoas que apresentam sintoma da doença. E um grande número não apresenta sintoma nenhum. Desses que apresentam sintoma, uma parte é hospitalizada e uma parte ainda menor vem a óbito. Lá em abril, em março, a gente estava analisando os dados que ainda estavam disponíveis no Brasil, os dados públicos do Ministério da Saúde, e a gente baixou então os dados de óbitos por deficiência, por problemas respiratórios. E é esse gráfico aí, um gráfico lá, a gente está olhando isso aí, ainda era disponível esses dados e a gente conseguiu baixá-los. E aí você vê aqui, né, um comportamento pequenininho, poucas pessoas morriam por síndrome respiratória. A partir de fevereiro esse número cresce um pouquinho, mas aí a gente resolveu colocar isso num gráfico acumulado, ou seja, o dia de hoje vai ser a soma dos dias anteriores, e aí fica desse jeito aqui. Esse gráfico já tem uma inclinação maior do que os anos anteriores. Infelizmente eu não peguei os anos anteriores, eu não pude analisar quando eu fiz essa análise. Mas uma coisa fica bem clara: a partir de março existe um estouro no número de óbitos por problemas respiratórios, e esse aumento completamente diferente que ocorreu só pode ser por um motivo: por conta dessa pandemia. A gente publicou esses dados neste trabalho aqui, nessa nota técnica, que tem algumas discussões interessantes sobre problemas dos Estados Unidos, Brasil, China, Coreia, que era o que a gente podia fazer nesse período, que eram os dados mais interessantes para serem analisados. Na Europa ainda não tinha muita coisa, somente a Itália já estava começando a ter problema, e a Espanha, mas assim, eu estava interessado em olhar os estados iniciais da pandemia, na verdade. Então essa pandemia é uma sopa de letrinha. Você olha aí, você tem SARS-CoV-2, que é o vírus, você tem Covid-19, que é a doença. A gente então tem que saber diferenciar quem é quem aí. E aqui eu mostro um pouco do panorama que você pode observar mundo afora, né? Eu escolhi aqui algumas coisas específicas. Eu vou dar um zoom nesses gráficos para que a gente possa enxergar melhor. Vou primeiro olhar esse gráfico aqui da direita e a gente vai ver então a seguinte situação. Aqui eu estou apresentando o número de mortes
e o número de casos para um estado selecionado no Brasil. E aqui eu vou até o dia 25 de agosto, 22 de agosto aproximadamente. Você vê no início aqui, como esse estado teve um excelente trabalho, ele demorou muito a subir o número de casos. Mas aqui no final, porque já abriu, no início de agosto o comércio é aberto, ele começa a ter uma tendência maior de crescimento, que você pode observar que ele vinha crescendo, caiu e agora a flutuação aumentou e a tendência é começar a subir de novo. A mesma coisa acontece com o número de casos. Você vê aqui que tem uma tendência, né, a aumentar, porque a flutuação aqui nesses números está maior e deve fazer com que o número total de casos cresça daqui para frente. Quando a gente olha o outro gráfico, que era o gráfico que estava à esquerda, a gente está mostrando aqui o total de casos no Brasil, e aqui é o total de casos na região da Bavária, na Alemanha. Escolhi o pior lugar da Alemanha para fazer uma comparação com o Brasil. Na Bavária, a gente fez os dados aqui até meados de julho para a Bavária, você vê que o comportamento é esse comportamento aqui parecendo um S, tipo numa curva chamada sigmoidal, onde você vê, existe um crescimento, depois ele acelera e passa a ficar num platô. Para que a gente possa enxergar melhor esse platô, eu vou colocar o eixo Y logo em logaritmo. Por quê? Porque eu estou dando um zoom nos dados dessa forma, né? Estou aumentando para poder enxergar melhor. Olhando aqui para a Bavária, você vê claramente que aqui, a partir de abril, praticamente não tem mais casos, e aqui tem um platô, um claro platô. No Brasil, eu não estou vendo platô nenhum, eu estou vendo um crescimento. Então, a gente pode chegar à conclusão de que na Bavária platô é platô, e no Brasil platô é ladeira, que é uma coisa que não está correto, né? Não está completamente correto. Mas é como a gente está analisando e é como a gente está abrindo as coisas, abrindo o comércio a partir desse momento. Vamos ver as consequências depois. Então, desses gráficos aqui, a gente acabou publicando um trabalho na Science, uma letter na Science, onde a gente mostrava a redução da transmissão do vírus devido a medidas e políticas locais nos estados iniciais da pandemia. A gente mostrou, por exemplo, que teve estados e prefeituras que trabalharam junto, fazendo um isolamento razoável, e com isso a transmissão do vírus foi mais lenta do que em outros locais, né? Você vê, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro não teve um bom controle e rapidamente, em 20 dias, todos os municípios do Rio já tinham casos de contaminação por Covid-19. E o que a gente observa aí? Alguns locais, outros locais, meio que esconderam a pandemia. Alguns governadores tentaram esconder que existia uma pandemia e ficaram esperando passar. Só que ela não vai passar assim, sozinha. O vírus não vai morrer de tédio. Ele vai continuar contaminando. As pessoas não têm nenhum tipo de proteção contra o vírus. E aí, por conta disso, você observa hoje que alguns estados que pareciam que não tinham problema, agora estão pipocando de problema, porque os dados ficaram mais evidentes. Então tem estado que tinha uma subnotificação de até 30 vezes. Tinha governador que achava que o vírus tinha que andar. Eu não sei nem o que significa isso, o vírus andar. Mas aí, enfim, graças a Deus, existiam prefeitos que pensavam e barraram um pouco esse pensamento de que o vírus deveria andar, né? O que faltou para o Brasil foi uma articulação central, porque você vê, alguns estados, o governador fez um belo trabalho em associação com os prefeitos que eram de outros partidos, inclusive. E isso fez atrasar a pandemia. Mas você olha para o outro lado, você vê uma boa parte do governo dizendo que não adianta nada, isolamento não serve para nada, tem que abrir, que nem a Suécia já fechou.
mas tem que abrir, não adianta usar máscara. Enfim, eu realmente não consigo entender o que as pessoas querem com essa desinformação. E a falta de uma articulação de um governo central fez com que o isolamento não fosse capaz de ser efetivo de verdade, de fato. Por quê? Na Alemanha, por exemplo, o governo alemão deu 4.500 euros para todos os alemães que precisassem para ficar em casa. E as pessoas ficaram. No Brasil, a proposta era cortar salário. Aí o Congresso falou em dar algum valor. Aí ofereceram R$200. E aí esses R$200 o Congresso de novo transformou em R$600. Que é ridículo em relação ao que você vê na Alemanha, 4.500 euros. Que você vê nos Estados Unidos, $1.500. Então, outros países tiveram um bom senso em tratar o problema, pelo menos em parte. Mas vamos ver aqui o que acontece a partir do momento em que você abre, liberar geral. Vamos ver o caso de Israel. Para Israel, você vê, aqui esse gráfico está pequeno, eu vou aumentar. Aqui está plotado, né, os dados da mobilidade em Israel. O Google fez um relatório sobre mobilidade e escolheu 6 tipos de variáveis para analisar. Ele analisou, nessa curva preta aqui, ele analisou a recreação, ou seja, bares, restaurantes, teatro, cinema, boates, etc. Ele colocou tudo no mesmo conjunto e viu o quanto diminuiu em relação ao que acontecia normalmente, que é o zero. Tá? Na curva vermelha são as compras, ida a mercado e farmácia, basicamente. E ele também está fazendo uma comparação em relação ao zero. A curva azul é parques e praias. E aí você vê que é uma curva que aqui no final já estão indo à praia, indo a parques lá em Israel. A curva verde, que está aqui perdida no meio do caminho, aqui assim, a curva verde mostra as estações de transporte, né? Os meios de transporte. Quantas pessoas estão usando os meios de transporte? Estão usando ônibus, metrô, trem e todos os outros modais de transporte público, e está medido aí o quanto diminuiu. A curva lilás, que é mais difícil ainda de enxergar, que passa aqui perto do preto e que no final dá para ver melhor. A curva lilás é a curva daí das estações de trabalho, tá? As posições ao seu local de trabalho. E a curva amarela escura representa a permanência em casa. Então, para resumir, em Israel, praticamente 100% aqui em abril não estava tendo divertimento, não estava indo a parque, não estava pegando ônibus, e 50% foi a permanência em casa a mais do que o normal, que foi medido lá em fevereiro. Tá? Mas chegou aí no final de maio, eles resolveram abrir, porque tinham controlado a pandemia. Tinham controlado o surto e achavam que estavam tranquilos. Eles abriram tudo, e no dia 1º de junho, onde está essa seta, eles reabriram as escolas e universidades. Você vê que passa aí de 1º de junho até aproximadamente até 20 de agosto, você vê que o número de óbitos dobrou em Israel. Por que dobrou? Porque com a abertura houve mais contato entre as pessoas e as pessoas estavam contaminadas, contaminaram mais pessoas. É muito simples isso. Agora demora um tempo para surgir esse fato, né? E o que é interessante observar é que escola e universidade são locais onde as pessoas permanecem no mínimo 5 horas na escola. Um aluno no Brasil permanece pelo menos 5 horas na escola. E o aluno vai ficar suas 5 horas na sua sala de aula. Se tiver um contaminado, ele vai contaminar a sala inteira. Mas as pessoas vão estar de máscara, tudo bem. Então vamos lá, todo mundo vai estar de máscara. Só que as máscaras, em média, elas duram 4 horas de uso. Mais do que 4 horas, elas ficam molhadas, e as máscaras molhadas, com suor, com respiração, elas passam a ser transparentes ao vírus, e o vírus passa pela máscara a partir de 4 horas.
Beleza, Marcelo, então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que trocar a máscara antes de 4 horas de uso. Beleza, as pessoas então vão trocar as máscaras, o protocolo correto, retirar pelas abas, e vai trocar a máscara antes do fim dela. Tá, mas eu estou falando de criança, né? Criança não é fácil que ela consiga fazer isso sem tocar na máscara, sem acabar se contaminando. E mesmo que a máscara dure as 5 horas do turno que a criança permanece na escola, ou às vezes até mais 2 turnos, mesmo que funcione, vai ter um momento que a pessoa que estiver na escola, na universidade, vai querer beber água e ele vai tirar a máscara. Nesse momento de tirar a máscara para se alimentar ou beber água, é um momento crucial para a contaminação. Foi assim que ocorreu em vários locais de trabalho, a contaminação de pessoas. Por exemplo, você vê lá os frigoríficos no Brasil, a maioria da contaminação ocorre na hora da alimentação, porque as pessoas estão sem máscara, estão desprotegidas, né? Por mais que tentem falar que máscara não serve para nada, isso aí eu nem vou discutir, porque isso chega a ser absurdo, um comentário desse. E aí sabe qual foi a conclusão de Israel para tudo isso? O governo israelense se arrependeu de reabrir as escolas e universidades. Então esse é o recado desse vídeo. Não podemos permitir que as escolas e universidades abram de forma tranquila, como alguns estão querendo, porque vai acabar contaminando muito mais. Por que contaminar mais? Uma criança que estava lá no colégio, que se contaminou, ele vem para casa, ele contamina a casa toda, porque em casa ele não vai usar máscara. E aí em casa ele vai contaminar o pai, a mãe e o irmão, por exemplo. Já são 4 pessoas contaminadas, quando você podia ter 0 pessoas contaminadas, né? Então essa questão de abrir ou não abrir as escolas, ela tem que ser muito bem pensada antes de ser realizada, porque é catastrófico. Israel mostrou isso, os Estados Unidos hoje chegou a essa conclusão. Há 2 semanas saiu um trabalho mostrando, que está ainda no PubMed, que diz que os tais dos 6 passos de distância não adianta nada para uma sala fechada. 6 passos de distância seriam os 2 metros que a gente usa aqui no Brasil para manter o distanciamento. Em locais fechados, depois de algum tempo, o vírus vai estar circulando pelo espaço inteiro, né? E não vai adiantar você manter um distanciamento entre as pessoas. Portanto, abrir escola não é um caminho que aparentemente seja viável.